Boa noite, sou eu de novo, Yasmin Kali. Essa é a quinta aula do projeto Trupe Urbana online e hoje a gente vai falar sobre cores, que é um dos meus temas preferidos. Então, espero que gostem e nos acompanhem. E hoje eu vou começar pela parte mais chata e depois a gente vai fazer um pouco de experimentação. Então, começando, o que são as cores, por que elas são importantes para a gente e como que a gente vai usar como artistas. Então, a cor, ela nada mais é do que uma onda. Vamos lembrar um pouco das aulas de física. E o que a gente chama de cor é uma parcela muito pequena dos tipos de onda que existem no universo. Então, aquilo que a gente conhece como as cores do arco-íris, elas são a faixa de luz visível. É aquilo que nós, seres humanos, conseguimos enxergar. Outros animais conseguem enxergar outras cores, mais cores do que nós. Por exemplo, as galinhas enxergam mais cores do que nós. As abelhas, que enxergam ultravioleta. Mas a gente só enxerga essas cores, que são as cores do arco-íris. E se a gente for mais para ondas mais longas e mais do que o vermelho, a gente vai ter o que a gente chama de infravermelho. Infravermelho é uma cor? Não. Infravermelho é uma onda que a gente não enxerga. Então aqui a gente vai ter as ondas de rádio, por exemplo, que são ondas que a gente usa para se comunicar, mas a gente não enxerga. Se a gente conseguisse ver essas ondas, a gente enxergaria a informação passando de um rádio para outro, de uma torre de comunicação para outra, por exemplo. E se a gente for para o outro lado, a gente vai ter os raios X. Tem o que a gente chama de ultravioleta. Ultravioleta é uma cor? Também não. É uma faixa de luz não visível também. Aqui a gente vai ter ondas que a gente usa na medicina, por exemplo, mas que a gente também não enxerga. A gente não enxerga quando a gente vai numa máquina de raio-x. Então, esse é o conceito principal. De o que é uma cor. O que acontece? Quando a luz bate numa superfície, ela reflete, nem que seja um pouquinho. E isso que ela reflete é o que a gente enxerga como cor. E nós temos diferenças de um ser humano para o outro, né? Então a gente enxerga cores um pouco diferentes, mas no geral nós enxergamos todas essas. E eu, por exemplo, tenho um pouco de daltonismo, então eu enxergo algumas cores para mim que parecem iguais, para vocês vão parecer diferentes. Algumas pessoas enxergam vermelho, não enxergam vermelhos, por exemplo, enxergam com tons de cinza, mas são variações pequenas. Então, a partir daqui, a gente vê que a luz ela é importante para mais de uma coisa, mais do que só na arte. Ela é importante também para identificar, por exemplo, os tipos de rocha, os tipos de solo. Só que para a gente ela vai ser usada de uma maneira mais expressiva, né? A gente vai usar para comunicar emoções, comunicar sentimentos, comunicar ideias. Espero que todo mundo consiga ler agora, que não está de cabeça para baixo mais. Então, esse livro, ele foi uma pesquisa que foi feita com várias pessoas de várias profissões diferentes, e ela perguntou para as pessoas como elas se sentiam com relação às cores. Então, qual era a cor preferida, por exemplo? Então, na Alemanha dos anos 2000, nessa pesquisa, o azul era a cor preferida. E as cores menos preferidas, e aí algumas cores como assim, o que você considera a cor da alegria? E ela foi montando pequenas paletas de cor, né? Então, essas cores aqui, vermelho, amarelo, laranja e verde, são as cores que transmitem alegria e várias outras emoções. Então, o que eu quero falar com isso? É que as cores, elas têm uma proximidade emocional muito grande com a gente. A gente se sente muito tocada quando se relaciona com cores. Então, essa é uma das maiores vantagens para a gente usar cores. É aprender como usar as cores, né, nos nossos desenhos, porque a gente consegue criar essa conexão emocional com as pessoas. Então, esse aqui um exemplo de um desenho que eu fiz, que foi para uma tatuagem, já foi tatuado.
E aí eu tentei trazer um pouco da simbologia. Então aqui a gente tem os 4 elementos. Então eu tentei trazer, por exemplo, no elemento da água, usar as cores azuis, no elemento da terra usar a cor verde, porque tem a ver com a natureza. Então esse é só um exemplo de como que as cores elas têm simbolismos. E claro que isso varia de pessoa para pessoa, varia de cultura para cultura. Então a cor do luto, a cor da felicidade, a cor da pureza, elas sempre vão variar um pouco de cultura para cultura. Mas elas servem como códigos. Então, no lugar onde a gente está agora, tem uma coisa que é mais ou menos comum para todo mundo que está vivendo perto da gente na nossa época. Então, a gente pode usar isso como código para passar informação, né? E agora, vou passar para vocês como que a gente pode criar cores, como é que elas se formam. E uma ferramenta que é bem útil, que é o círculo cromático. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem conhecer. E a ideia é que vocês testem, podem testar comigo ou podem testar depois, como criar essas cores. Então, esse aqui é um círculo cromático que ele tem, como vocês devem lembrar da escola, as 3 cores primárias, as 3 cores secundárias e algumas cores terciárias, no caso 6. Mas então, o que é isso? As cores primárias, elas são cores que servem para formar outras cores. Então eu tenho vermelho, azul e amarelo. E aí se eu combinar vermelho com azul eu vou ter roxo e por aí em diante, né? E se eu misturar o roxo, que é uma cor secundária, com o vermelho, que é uma cor primária, eu vou ter uma cor terciária. O que acontece? Ela é uma mistura que ela é como se fosse a terceira parte da mistura. E aí depois eu vou ter cores quaternárias, quinternárias, por aí vai. Mas o que acontece? Elas vão perdendo um pouco da sua característica, né? Quando elas vão se misturando. Então, por hoje a gente vai trabalhar só com essas. Isso aqui é muito útil quando a gente for criar paletas de cor, que é a segunda parte da aula, para ver como é que elas se combinam entre si e como é que elas podem ser harmonizadas. E isso aqui são as cores primárias dos pigmentos, porque a gente tem a diferença entre cores luz e cores pigmento. Eu não vou aprofundar muito nisso, mas é bom dar uma passada, né? Então, as cores pigmento é o que a gente usa como tinta mesmo, né? Tinta guache, né? Que eu sei que muita gente tem, vocês me responderam na pesquisa. Então, aqui, por exemplo, eu tenho as 3 cores primárias no guache. E tem esse aqui também. E no lápis de cor também a gente vai ter um pigmento, que é um pigmento físico, que ele vem de algum elemento da natureza ou ele pode ser sintético. Então, geralmente eles vêm de minerais, vegetais, ou até de animais em alguns casos, por exemplo, na indústria alimentícia. E a gente também tem as cores luz, que são as que vocês estão vendo no seu celular, no seu computador. Por que elas são diferentes? Porque as cores luz, elas são igual à luz do sol. É uma luz que vai criar aquela cor. Então, talvez vocês já tenham visto que as nossas telas elas são formadas por LEDs, né? Então, ou por pixels, que você tem azuis, vermelhos e verdes. E aí, a única diferença prática aqui para a gente hoje é porque a forma de criar essas cores é um pouco diferente. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe uma outra forma de criação de cor, que a soma dela é branco. Então, esse aqui eu fiz no Photoshop, fiz no computador, né? E aí, o que acontece? Ao contrário da cor pigmento, que quando eu somo as cores básicas, elas dão preto, um preto teórico, que no caso é uma cor de lama, ou uma cor indefinida, ou na pintura a gente chama de bistre. Na cor luz, como a luz quanto mais eu adiciono, mais claro ela fica. É como se eu estivesse jogando mais luz na mistura. Então, a única diferença é que se eu misturar azul com vermelho, com magenta, no caso, ele vai dar branco, né? Se eu misturar as 3 cores primárias, ele vai dar branco. Mas, na prática, as cores são as mesmas, né? No final, quando você mistura, as cores são as mesmas. Eu estou passando isso só como introdução. Nas próximas aulas, o Luciano Monstro e a Karen, eles vão trabalhar um pouco com vocês em programas de computador. Então, eles vão entrar um pouco mais nessa mistura de cores luz. Mas, na prática, o círculo cromático é exatamente igual. Então, aqui é um círculo cromático de cor luz, e aqui é um círculo cromático de cor pigmento. O que é isso aqui? Nada mais é do que
o resultado dessas misturas. Aí o que eu fiz? Eu peguei as primárias, secundárias e terciárias e eu coloquei todas juntas, tá? Então, esse ciclo aqui resulta daquele outro. Mas você vê que as cores são as mesmas, só para vocês saberem que existe essa diferença. Então, se vocês querem preto, vocês podem misturar as três primárias se estiver tratando com tinta. Se vocês quiserem preto tratando de cor luz, vocês têm que tirar toda a luz, o máximo de luz, certo? Então, E agora a pergunta, cadê as outras cores? Porque aqui a gente tem as cores do arco-íris e tal, algumas outras, mas não tem todas. E alguns exemplos de cores que não estão aqui são, por exemplo, rosa e os marrons, os rosas e os marrons. Por que eles não estão no círculo cromático? O preto e o branco também, né? O preto e o branco também não estão no círculo cromático. Por quê? Porque essas cores aqui do círculo, elas estão na sua saturação máxima. Para criar os rosas e os marrons, eu vou ter que misturar com branco, vou ter que misturar com preto, ou vou ter que misturar com cinza, tá bom? Então, eu já vou mostrar para vocês com a tinta como é que a gente faz isso. E o preto e o branco também não estão aqui, porque agora eu vou usar outro conceito que é muito legal, que eu gosto muito, que é do nosso amigo Mansell, porque é um dos vários teóricos de cor. A gente tem Goethe, a gente tem Mansell, a gente tem várias pessoas que já estudaram e tentaram teorizar e criaram esferas cromáticas em vez do círculo, pirâmides cromáticas, e o Mansell é um que ajuda a gente a entender outros aspectos da cor sem ser essa variação de uma cor para outra, né? Que é o que a gente dá nome, amarelo, laranja, vermelho. Então, o que o Mansell faz? Ele traz um sistema tridimensional. Então, aqui a gente tem o círculo cromático, é o mesmo desse aqui. Só que aí o que a gente faz? Adiciona um eixo. Então, aqui para cima vai estar o branco, para baixo vai estar o preto. Cadê o cinza? No meio. Então, aquelas cores que não estavam nesse círculo, elas vão aparecer quando a gente vier para uma estrutura tridimensional. Aqui a gente consegue encontrar, por exemplo, um azul acinzentado, a gente conseguiria achar um rosa. Vou pegar um outro maior aqui. Tá vendo? Então, as cores que não estavam no círculo, elas aparecem aqui. Ó. O rosa, por exemplo. O marrom estaria mais ou menos por aqui, só que lá no laranja a gente consegue azul marinho, a gente consegue verde água, um verde água bem clarinho, todos os tons pastéis, todos os cinzas, o branco, o preto. Então, para que eu estou mostrando isso para vocês? Para a gente aprender que a gente pode variar essas qualidades da cor e a gente pode ter bastante controle sobre isso na hora de criar nossas composições. Porque a gente não precisa trabalhar só com essas, porque aqui a gente fica num esquema muito básico, né? A gente fica muito limitado. Então, com esse sistema do Mansell, para vocês entenderem como é que a gente varia as outras características. Então, vamos para elas, elas têm nome. Aqui. O que é o círculo cromático? É o que a gente chama de matiz. Aqui tem o nome em inglês, né? Se vocês quiserem pesquisar. Mas é o que a gente chama de matiz, que é a diferença entre as cores. É o círculo cromático, a gente já sabe. Agora a gente vai ter também a variação de brilho ou luminosidade, que é o quê? O quanto que uma cor é mais clara ou o quanto que uma cor é mais escura. Então aqui, por exemplo, eu teria um amarelo bem clarinho, um amarelo aquele quase creme, e aqui eu teria um amarelo mostarda, um amarelo um pouquinho mais escuro. Tudo é amarelo, mas ele tem variação de luminância, de brilho, certo? E o próximo é a variação de croma, ou saturação. Que é o que se chama de pureza da cor. É o tanto que a cor está mais próxima dela mesma ou mais próxima do cinza. Então aqui, o vermelho, o mais próximo do vermelho possível é esse aqui, ó, que todo mundo vai apontar e falar, esse aqui é vermelho. Ele está na saturação máxima. Quando ele vai indo para o cinza, ele vai perdendo saturação. Então aqui, todos esses outros tons também são vermelhos, tem tom de marrom, aí vai ter cor de tijolo, cor de rosa. Tudo isso está no matiz vermelho.
Aí já são variações dentro do mesmo matiz. Aqui ele só está perdendo saturação. O que acontece? Quando ele perde saturação, ele também perde brilho ou ganha brilho. Tudo isso aqui é perda de saturação. Então, ou se ele vai para o cinza, se ele vai para o branco, ou se ele vai para o preto, ele está perdendo saturação. Aqui no meio, ele não está perdendo brilho. Ele está mantendo o brilho original dele, a luminância original. Ele está perdendo só a saturação. Aqui para cima e para baixo, ele está perdendo os dois. Então, se eu falar que cor é essa aqui? É um vermelho, pouco saturado, com muito brilho. Então, a partir daí, a gente consegue meio que como se a gente estivesse ajustando, né, cada uma dessas características. Isso aqui no programa digital é bem fácil de fazer. É o que vocês vão ver como HSB, que é esse sistema, que seria Hue, Saturation e Bright, que seria brilho, né? É a mesma coisa que eu passei aqui para vocês. São essas três características. Então, a gente vai usar um pouco esses conceitos para criar cores novas que não estão no círculo cromático. Um desafio que eu acho bem legal que vocês podem tentar fazer é escolhe uma cor, pede para alguém escolher uma cor e tenta fazer ela, qualquer cor, porque aqui a gente consegue entender o que a gente tem que mexer para conseguir chegar naquela cor. Então, se eu quero fazer um azul escuro, eu tenho que mexer no brilho, só tirar o brilho. Se eu quero fazer um verde água muito claro, um tom pastel, eu vou ter que misturar, mudar um pouco o matiz entre o verde e o azul e adicionar muito brilho. Se eu quero um verde musgo, eu vou ter que pegar um verde amarelado e eu vou ter que tirar a saturação para ele chegar mais próximo do símbolo. Então, esse é para a gente começar a pensar um pouquinho fora desse ciclo cromático, que a gente consegue ter muitas cores muito interessantes. Então, aqui é só mais um exemplo, né, mais próximo, de outro sistema do Ostwald, mas não se atenha muito a esses nomes, porque eles são vários, né, só para a gente entender melhor. Então, aqui ela no seu saturação máxima, aqui ficando clara, aqui ficando escura, perdendo saturação, certo? E agora o que eu queria fazer seria criar algumas cores. Eu vou usar lápis de cor e eu vou usar guache. Aí o que vocês tiverem em casa, vocês podem usar, tá bom? Vou tentar fazer. Se vocês tiverem dúvida, gente, podem perguntar, tá bom? Que nós temos uma equipe aqui para ajudar a responder. Esse aqui é um papel que ele é um pouco mais durinho que o sulfite, tá? Um papel tipo Canson, é da marca Canson, mas não é patrocinado, qualquer um desse tipo serve. E eu estou usando aqui guache e eu estou usando uma tampa de sorvete para fazer o nosso godet, que é o lugar onde a gente coloca as tintas. Eu vou trabalhar só com as cores básicas. Aqui, no caso, as três primárias, né? Vermelho, amarelo e azul. E o preto e o branco para fazer o nosso eixo vertical, para mexer com saturação e brilho, tá? Esse guache aqui, bonitinho, ele é um guache profissional. É um guache da Thales, mas assim, vocês não precisam comprar, não. Eu vou usar ele porque ele é mais fácil para demonstrar, porque as cores têm uma pureza maior. Ele não tem tanta carga. Carga é uma coisa que vem na tinta que é como se fosse um talco. Serve para dar consistência, mas ela também pode dar uma esbranquiçada na cor. Então, se vocês já tentaram fazer mistura e o seu roxo fica meio marrom, por exemplo, meio esquisito, às vezes é por causa da carga, às vezes é por causa da pureza do pigmento. Se alguém quiser sugerir uma cor para eu fazer, pode falar, tá? Fala o nome aí, alguma coisa. Nós temos tempo. O que eu pego como espátula para não contaminar a tinta daqui, tá? Mas vocês podem usar palito de sorvete também. Qualquer palitinho na parte de trás do pincel. E na aula que vem a gente vai falar um pouco mais sobre materiais, né, de pintura, de desenho, então
Se tiverem dúvidas também, a gente pode responder na aula que vem, se for alguma coisa muito específica. Então, eu vou fazer esse exercício de criar um círculo cromático. Vocês podem ter o seu próprio círculo. Depois tem uma técnica para criar paleta de cor, que a gente usa esse círculo, que é usado inclusive no design de interiores, igual o nosso iluminador aqui utilizando, que é o design de interiores. Ele pode ser usado na fotografia, que a Karen deve falar com vocês. Ele pode ser usado na moda. Ele é usado em várias profissões diferentes, né? Ligadas de alguma forma com a arte. Então aqui é um laranja. Vocês estão conseguindo ver a mistura de cor? Se não estiverem enxergando, me avisa, tá? Nós temos um verde. Lembrando que as proporções das tintas, às vezes, elas mudam, tá? Se você tentar colocar metade azul, metade vermelho, às vezes não vai dar a cor que você quer. Então, a quantidade da tinta que a gente usa faz diferença também. O amarelo, por exemplo, ele é bem mais fraco, né? Digamos, do que as outras. Então, se você usar um azul muito escuro com amarelo muito claro, vai ser difícil chegar no verde. Um verde dessa cor, né, que eu fiz. Então, só ficar atentos a isso. E um roxo. Então, aqui a gente já tem um círculo cromático com as primárias, as secundárias. E aí, se a gente quiser fazer as terciárias, a gente vai só colocar um pouquinho mais. Então, eu peguei o verde, eu vou colocar um pouquinho mais de amarelo no verde. E aí, eu vou ter essa cor intermediária, que seria um verde limão. Por aí vai. Vou colocar um pouquinho mais de azul no verde. Então, verde água. Um violeta, um roxo azulado, um índigo, né? Um azul mais escuro. Essas coisas de nome, elas variam muito de cultura para cultura também. Mesmo dentro da própria cultura, por exemplo, se você for comprar esmalte, as tintas têm nomes que não fazem sentido nenhum, né? Se você for comprar tinta, elas também vão ter nomes muito mais evocativos, né? Tipo, brisa do deserto. Mas até as cores que a gente chama de básicas, aqui no Brasil, por exemplo, essas todas, quase todas a gente teria um nome, né? Tem culturas que não tem. Tem culturas que tem mais nomes, né? Vocês já ouviram falar que tem culturas que tem muitos nomes para o branco, por exemplo? Tem culturas que as cores principais são menos cores. Tem culturas que as cores principais são mais. Então tem lugar que é 6, tem lugar que é 12, tem lugar que é 3. Geralmente os que aparecem primeiro são claro, escuro e vermelho. E aí depois vai derivando. Tem um vídeo bem legal sobre isso, se quiserem, depois eu mando. Que fala sobre como é que a gente dá nome para as cores, né? Aí está o nosso círculo. E aí, para criar variação, vamos lá, preto e branco. Então, vou fazer uns tons pastéis aqui. Tem um exercício bem legal que vocês podem fazer, que é escolher uma cor. Então, vou escolher um verde água. E aí, a ideia é variar saturação. Então, como é que eu vou deixar ele mais apagado, mais acinzentado? Nada mais do que misturar com cinza. Então, do outro lado aqui eu vou fazer um cinza. E aí eu vou tentando ir misturando essa cor com cinza para conseguir tons mais fracos dela, né? Então, um pouco menos vivos, menos saturados. Tons intermediários. Yasmin, Oi. a Nájila Lore disse para mandar o vídeo e diz que é interessante como a cultura influencia até mesmo na percepção do nome das cores. É muito legal mesmo. Assim, né? A cultura ela vai influenciar, na verdade, na percepção de tudo, né? Isso é bem interessante. Por isso é só mais uma das coisas, né? Sim. Então aqui a gente tem uma escala mais ou menos, né? De
do verde água indo até o cinza. Então, se eu quiser usar um verde água acinzentado, eu vou ter ele por aqui. E o outro exercício seria fazer a variação de brilho. Então, vamos lá, pega o verde água de novo. E aí a gente vai misturar ele com o branco de um lado e o preto do outro. Então, pra cá, e daí que ele vai escurecendo. Isso aqui eu tô fazendo meio rápido, assim, meio sem jeito, mas só pra vocês entenderem. Vocês podem fazer com mais cuidado. Tentando ir colocando mais preto. Esse é um verde água bem escuro. Então aqui a gente tem gradação de saturação e aqui a gente tem gradação de brilho. E aí outra que é mais louca, mas também é divertida, seria variar o matiz dentro dessa mesma cor. Então se eu pegar o verde água e misturar ele com vermelho, por exemplo. Eu estou variando ele, misturando com outra cor. Então aqui já é variação de matiz, só que dentro da mesma cor. Então eu posso pegar um verde água e misturar com mais azul, por exemplo. Isso aqui vai ser muito importante para quem gosta de pintura clássica, porque são micro variações, e essas coisas são legais para o realismo. Né? Vou pegar o verde água aqui e misturar com laranja. O amarelo, pequenas variações dentro da mesma cor, certo? E dá para fazer com lápis de cor também. Vou dar uma pequena demonstração, só para quem não tem tinta em casa. Com lápis de cor a gente não vai ter uma mistura real igual na tinta, a gente vai ter uma mistura ótica. O que acontece? Esses grãozinhos de vermelho, eles não vão deixar de ser vermelhos. Eles vão se misturar com o azul. E aí a gente vai ter a sensação de que isso é um roxo. Ele funciona bem de longe. É mais como uma sensação. Então, dá para fazer com o burnishing também, que é quando a gente esfrega bem o lápis de cor, fazendo a cor mais escura antes e a cor mais clara por cima, você já vem apertando um pouco. Às vezes dá um efeito legal. Mas você vê que não é uma mistura tão precisa, até por isso que o lápis de cor é muito apelativo ter várias cores, né? Porque a gente não consegue muitas vezes fazer uma mistura precisa. Mas os lápis aquareláveis funcionam melhor, porque eles são mais macios. Esse aqui é um lápis bem legal, que é da Colopeps, da Makeup. Ele é bem baratinho e ele é bem bom. A qualidade dele é bem boa. Então, aqui, do mesmo jeito. E aqui, para variar a saturação, a gente vai, para variar o brilho, por exemplo, a gente pode fazer ele mais fraco, né? igual com grafite. Vai soltando a mão mesmo, tem o controle da mão, que ele vai virando uma cor mais clarinha. E para virar uma cor mais escura, no caso desse azul, ele não vai ficar mais escuro do que isso, então eu vou ter que misturar com outra cor. Então aqui eu já tenho um azul mais escuro, por exemplo. Aí eu já estou usando outro lápis. Eu posso usar preto também. Seria mais ou menos isso. Para variar a saturação com lápis de cor é um pouco mais difícil, mas eu posso usar lápis cinza. Aí eu faria isso aqui com lápis cinza, certo? Então, acho que é isso. Esse exercício eu vou deixar para vocês, tá? E agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, que é sobre paleta de cores. Então, até aqui a gente entendeu mais ou menos como é que é a cor, como é que ela funciona. Agora a gente vai entender como que as cores se combinam, como é que elas conversam entre si. Então, as paletas de cores, elas servem para muitas coisas. Uma delas é criar unidade. Então eu trouxe aqui uma parte do meu Inktober, que eu não consegui fazer todo, mas eu fiz alguns. Por exemplo, fazer uma série. Essa série ela é unida pela cor, pela temática também, né? Porque tem poucos, mas não em todos, mas ela tem as mesmas cores. Então vê como ela fica parecendo parte de uma coisa só.
Isso aqui é basicamente por causa da cor, porque eu usei azul e rosa. A gente tem tipos de paletas diferentes, né? A gente tem algumas classificações. Então, por exemplo, essa aqui é uma paleta de uma cor só. Ela é uma paleta monocromática. Eu usei aqui só azul, aqui tons de rosa, né? Mais ou menos. Pode ser que tenha algum laranja aí, mas é porque eu sou daltônica, esse sempre perdão. Pra mim parece a mesma coisa. Também é um exercício legal de fazer. Escolhe uma cor e vai nela. Usa as variações dentro dela mesmo, igual a gente acabou de ver. Essa aqui já é uma composição só com cores primárias, que é uma das mais básicas, né? Normalmente todo mundo gosta muito dela. Essa aqui é uma composição só com cores secundárias, que também são só 3. E eu vou mostrar algumas outras daqui a pouco. Para que a gente vai usar isso aqui? Para criar paletas novas. Então, isso aqui é uma coisa que vocês podem fazer. Vocês já criaram a paleta de cor, vamos criar. E aí a gente faz esses pequenos círculos com um triângulo, quadrado. Eu tenho um retângulo ou X, que é a mesma coisa. Tem uma linha reta, tem uma linha curva, tem um Y. E tem uma linha reta com a curva também, que eu esqueci de fazer, ela é muito importante. Eu uso bastante, como se fosse um T. Então, para que a gente usa isso? Para criar paletas. É uma das formas, tem várias, mas essa é uma delas. Então, na composição ali só com cores secundárias, o que eu fiz? Esse aqui é um triângulo, laranja, roxo e verde, né? Aí eu usei elas. Mas o que eu posso fazer? A monocromática é essa curvinha. Então, aqui, tons próximos, né? Tons análogos. Eles são tons que parecem entre si. A linha reta, ela vai ter cores complementares. Então, cores que são opostas, né? Por exemplo, laranja com azul, elas estão opostas aqui. O que isso vai fazer? Vai fazer com que elas contrastem, vai fazer com que elas briguem entre si, ou com que elas se enfatizem. Quando a gente trabalha com cores próximas, normalmente elas se dão bem entre si, elas se harmonizam, né? Então, cada uma dessas vai criar uma composição diferente, vai criar uma sensação diferente. Então, essa aqui, por exemplo, ela tem duas cores bem contrastantes, que é o vermelho e o verde, só que o amarelinho, ele é o próximo do verde. Então, ela entra nesse aqui. Eu peguei uma cor principal. Não, esse aqui não, esse aqui é o vermelho. Eu peguei o vermelho e o verde, que são contrastantes, e aí eu puxei um pouquinho pra cá, pra fazer um parzinho com o verde. Foi mais ou menos isso. É uma posição que eu uso muito, uma paleta que eu uso muito. Então, e saiu isso aqui. Aí você pode fazer com outros. Então, minha cor principal vai ser qual? Azul? Beleza, azul. Qual que é o contraste dele? Laranja. Então, eu pego alguma próxima. Azul, laranja e amarelo, por exemplo. E aí, é uma das formas de criar, né? Quando você tá sem saber o que fazer. Isso aqui pode fazer as de harmonia. Que não tem erro, né? Sim. Certeiro ali, né? Certinho. Funciona bem. Esse aqui, por exemplo, é só complementar. É só a linha reta que eu risquei aqui. Só a linha reta. Ah, mas é vermelho e verde? Não, é rosa e verde, mas o rosa tá aqui atrás, lembra dele, né? O rosa é só um vermelho com muito brilho. Então, na prática, o rosa e o verde são complementares também. E por aí tá. Aqui também só duas, né? Aqui não é contraste. É um, sei lá, é um... Mas vê que cada um desses vai ter uma característica peculiar. O que é legal de trabalhar com paleta de cor fora do realismo é que você não precisa fazer as coisas da cor que elas têm, né? Então, você pode modificar de acordo com a sensação que você quer passar. E aí, o exercício, a dica que eu deixo é: façam um desenho e pintem de outras cores, não as cores que as coisas têm. Porque às vezes as cores que as coisas têm, elas não dão a sensação que a gente quer passar com aquilo. Então, esse aqui é um exercício que eu fiz, que é bem legal. Eu usei desenho de outras pessoas, tá? O nome delas está aqui. Esse aqui não tem o nome que eu não achei. Mas o que eu fiz? Eu peguei um desenho de outra pessoa, eu peguei uma paleta de outra pessoa e eu só pintei. Só para treinar. Só para ver como é que elas conversam entre si. Então, aqui, por exemplo, eu peguei de um filme, né? Tem uma galera que posta a paleta de cor dos filmes. Esse aqui é do Grande Hotel Budapeste. E aí, esse aqui eu fiz no computador, tá? Imprimi só para vocês verem.
E eu fiz pequenas variações das cores. Então eu vi, que esse escuro aqui, que cor é essa? É preto? Não. Quando eu clareio, ele vira um vermelho, um cor-de-rosa. Então eu variei um pouquinho, clarei um pouquinho, escureci um pouquinho, botei um pouco de saturação, tirei um pouco. E aí criei. Então eu tinha esse azul, eu criei mais 2. Eu tinha esse roxo, eu criei mais 2. Eu usei todas essas cores para pintar a cena. E aí depois eu fiz o quê? Eu peguei... Nossa, esse processo é muito legal. Eu espero que vocês façam, eu acho muito divertido. Eu peguei uma foto que eu fiz da minha casa. Então, essa aqui é na minha casa, é a foto do meu banheiro. Porque eu achei bonito. Eu falei, nossa, legal, eu gostei dessas cores. Aí, o que eu fiz? Peguei as cores, joguei no computador, separei. Tem azuis, tem marrons, tem beges. Beleza, vou usar. Aí, o que eu fiz? Peguei um desenho de outra pessoa e pintei. Apliquei essa paleta. Então, é uma forma fácil de você criar paletas, ver coisas que você acha bonito, ver coisas que você se interessa. Então, você olhou uma cena, achou legal, observando a rua, a natureza, as pessoas, coisas na internet, e você aplicar ali outra coisa. Então, eu não vou desenhar essa cena, porque essa cena não é legal, eu não queria desenhar ela, mas eu vou usar essas cores para desenhar em outro lugar, então você pode transpor. Aí tem mais um aqui também, que é o mesmo processo. Tirei uma foto da minha área de serviço, tem um azul aqui que não vai dar para ver, mas era azul. Extraí as cores, joguei no desenho de outra pessoa. E aqui eu pintei o céu de vermelho, o telhado de azul, tanto faz. Olha como a gente consegue criar um clima bem mais legal, bem diferente de uma cena que é totalmente cotidiana. É uma rua, pode ser a sua rua, mas conseguir criar um clima mais, talvez, de mistério, de pôr do sol, de intensidade. E aí, aqui eu variei as cores daquela forma que eu falei com vocês, variando brilho, variando saturação, microtons entre elas, e aí eu consigo criar mais, né? Então as principais eram esse vermelho, esse azul bem escuro e um salmão. E aí isso aqui são variações das mesmas cores. Então ela seria uma paleta de 3 cores, digamos assim, com variações, porque aí ajuda a gente a criar luz, sombra e as coisas que a gente precisa para pintar. E aqui eu trouxe um exemplo de um videoclipe. Então eu falei dos filmes, nos videoclipes também. Esse aqui é da Snow, o nome dela tá aqui, ela é rapper, ela é mexicana, americana, e trouxe para mostrar mais ou menos como que a gente faz, né? Se você pode fazer no computador, você pode fazer na mão também. Então, ela tem... Qual o tom principal, gente? Cor de rosa, sem dúvida nenhuma, né? A gente vê. Então, eu vou extrair a paleta de cor daqui, tá? Pra gente poder usar no próximo desenho. Então, muito cor-de-rosa. Tem variação de cor-de-rosa? Sim. Tem um pouco. Um rosa um pouco mais escuro. Tá bom, um pouco menos. Tem um verde-limão. Vamos ver. Verde. Um verde-limão na roupa dela, que não é muito. Então, aqui eu já tô tentando copiar a quantidade também. Porque faz muita diferença eu ter uma cena que é toda verde com um pouco de rosa, ou uma cena que é toda rosa com um pouco de verde. Então, quando você vai fazer a paleta, você pode usar também a quantidade das cores. Então, ela tem um pouco de preto na roupa dele aqui, mas é pouco. É só um xadrãozinho de preto, tá vendo? Então, isso aqui eu já posso usar para criar minha próxima composição. Se eu gostar, se eu achar bonito, né, eu uso como referência. Então, essa cor aqui. E, gente, lápis de cor, compre todos que você gostar. Eu misturo as marcas, não tem problema. Se você viu, gostou da cor, porque lápis de cor é uma coisa muito específica. Às vezes você quer uma cor que só tem uma marca. Então, eu misturo tudo, só para vocês verem que tá uma baguncinha. Esse azulzinho aqui, verdinho, sei lá, tem bem pouquinho também. Então, pronto, aqui eu já tenho uma paleta. E aí, o que eu posso fazer? Variar ela. Se eu for usar em outra coisa, eu posso usar um outro rosinho um pouco mais claro, parecido com esse. Se eu quiser usar um contraste, eu vou usar um preto. Isso aqui já serve para criar uma composição, para pintar a letra que vocês fizeram com o André, por exemplo, né? Que vocês fizeram a estrutura e como colorir, como escolher as cores. Esse aqui é um dos métodos, né? Você pode usar o círculo cromático, extrair a partir de alguma dessas formas. Isso aqui eu vou colocar para vocês, tá? Para vocês baixarem essas formas aqui. E vocês podem fazer em casa, bem tranquilo. E vocês podem extrair de alguma coisa que vocês gostem. Por exemplo, gosto desse clipe, gosto desse filme. Pega ali,
olhando mesmo no celular, vai tentando copiar, vai vendo qual cor que tem mais, vai fazendo a composição. Isso aqui, agora, não importa mais o videoclipe, o que eu vou ter agora é isso aqui. Isso aqui eu posso usar para pintar o que eu quiser, certo? E tem uma outra forma também, que é aleatoriedade. Essa é muito boa também. O que é? Fecha os olhos, pega um lápis, pega outro, 3, beleza. E faz alguma coisa com eles. Olha que legal. Tá aqui. Cara, só disso aqui você já vai ter paletas totalmente diferentes. Olha lá, só peguei tom pastel, um prata, que é uma cor que é mais dificinha de usar, cor metálica, cor fluorescente, ela já tem uma outra característica, ela chama muita atenção. Mas, pronto, paletão, quer fazer outro? Vamos lá. Fecha os olhos. Pega um, pega outro. Pega outro. Cara, outra sensação. Que eu já tenho um preto, um sépia, um marrom escuro, um verde. Que cor é essa? Blush. Outra sensação. Quer fazer de novo? Faz de novo. Isso aqui é muito legal. Tem um site que eu vou mandar para vocês que ele escolhe para você aleatoriamente cores e dá para fazer coisas incríveis. Olha aí. Nossa, eu tô pegando tom frio hoje. Minha sugestão é, pega o desenho que você tem, a sua letra, repete, replica e tenta pintar ele com várias paletas diferentes para ver as sensações que ele dá. E para você escolher também, o que a gente fez em composição, que a gente fez vários desenhos pequenos, fez as thumbnails, aqui em cor a gente vai fazer também. Então, tá. Tá, quase dá. Assim. Outra sensação. E aqui dentro eu posso variar. Então eu peguei essa cor aqui, eu posso usar ela mais clara, eu posso misturar ela com outra para ver o que dá para conseguir cores novas, né? Posso usar ela mais clarinha. E aí, se você achar, você pode, se você quiser, você pode complementar também com outra coisa. Falar, eu quero alguma coisa para destacar disso tudo. Então, bota lá uma cor que não tem nada a ver, só para dar um destaque no desenho, né? Isso é uma forma bem simples, né, de criar. Quando você não souber como é que você quer fazer, fecha os olhos, pega 3 lápis de cor e brinca com eles, vê como é que eles se dão juntos, né? E a gente tem no grafite esses catálogos de tinta, de cores, que na loja de grafite você consegue, na internet também, que eles dão as cores que eles têm, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei um desse e cortei. Isso aqui foi muito divertido, gente. Vocês podem estar vendo. Eu cortei e aí eu simplesmente posso usar essas cores para criar combinações, né? E aí no grafite é bom porque eu sei que eu posso comprar essas cores. Então, se você planejar em casa, fizer seu desenho e já pintar, você pode já saber qual cor do vendedor vai ter. Então, você já vai lá e compra certinho da cor que você precisa, certo? E tem mais um que ele é de aleatoriedade, só que mais ou menos. Ele é um aleatório um pouco mais direcionado. Que é você pegar uma cor clara, uma cor média e uma cor escura. Que aí serve para você, quando você está fazendo uma composição que você está olhando a sombra e a luz, se você está usando uma imagem de referência, por exemplo, você vai precisar de uma cor escura, de uma cor clara, de uma cor média. Aqui, por exemplo, eu não tenho, eu só tenho cor clara e uma média. Então, se eu precisar fazer sombra, vai ser mais difícil. Então, eu escolho, deliberadamente ou não, uma cor escura, uma cor clara e uma cor média. Nossa, eu não vou fazer azul, vermelho e amarelo, vai. Uma cor clara, pronto. Então, acho que se eu for fazer uma coisa que tem profundidade, eu vou precisar do escuro, porque o escuro faz as coisas parecerem que estão mais atrás ou que estão menores, e o claro faz parecer que elas estão maiores ou mais para frente. Então é uma forma bem simples. Aqui eu vou usar o escuro aqui para dar profundidade. Isso aqui eu estou fazendo de cabeça, mas vocês podem fazer olhando referência, tá? Coisas da vida real, foto, ou algum desenho que vocês já tenham e não quiseram pintar porque estavam com medo. Talvez a hora seja agora. Tira uma xerox, copia ele em outra folha
E testa, porque a paleta de cor também é isso, gente, vocês têm que testar. Tem que deixar de ter medo e fazer teste, é isso, igual a composição, igual a gente fez. Testa, até ver uma coisa que você gosta, que te agrada, que passa a sensação que você quer. Por exemplo, o tom pastel, gente, é fofinho. Você olha, você sabe que é fofinho, que é coisa de doce, que é coisa, sabe, meiga. Se você usar um negócio tipo isso aqui, às vezes vai dar um ar trevoso. Se você usar roxo escuro, azul escuro, vermelho, vai dar um ar trevoso. Fazer uma cena de vampiro. Então é bem simples, assim. É questão de ir treinando e desenvolvendo a sensibilidade para saber que sensação aquilo te passa, né? E você pode testar também, perguntar para as outras pessoas, né? Mostra um desenho, pergunta, fala, o que você está sentindo? O que você sente olhando isso aqui, né? E aí a gente vai se acostumando a lidar com as cores. E, cara, não precisa ser da cor que as coisas são. Isso é muito importante. Então, olha aí, uma xícara que não existe, mas ela também não seria dessa cor, porque eu nunca vi nada que seja vermelho e na luz fique roxo e na sombra fique azul. Mas eu gosto, eu acho esteticamente bonito, né? Então, esse seria o nosso passo, né? Seria sair um pouco da zona de conforto, dessa coisa de tentar fazer as coisas da cor que elas são. E criar paletas e aplicar em composições. E o que eu trouxe também? Vocês vão ficar com inveja, mas desculpa. Eu fiz uma letra ontem para pintar com vocês, mas aí eu fiz várias letras. Olha que legal. Então aqui eu posso usar essas paletas que eu tirei aleatoriamente, por exemplo, para testar na minha letra. Como que eu pintaria essa letra, né? Como que eu pintaria com uma paleta aleatória? Não, uma média, uma clara e uma escura, mas uma média, uma clara e uma escura. E aí é teste. Eu estou usando o vermelho, que é mais escuro, para as coisas que ficam atrás. Para esse 3D, fica lá no fundo. É bem simples. O bom é que esse teste ele não precisa ser demorado, ele não precisa ser complexo, ele não precisa ser muito cuidadoso. Então, ele é só pra gente ver mais ou menos como é que fica. Ele é realmente um teste, assim, é um processo, né? É uma parte do caminho. Porque isso aqui não é um desenho finalizado. O bom do grafite é que o desenho finalizado é o próprio grafite, né? Então, tudo que você fizer na sua casa testando é parte do processo. Então, você pode ter bastante liberdade nessa hora de criação. Aqui, uma sensação. Quer escolher a cor? Vai ser o roxo. Roxo? Esse. Azul. Claro ou escuro? Escuro. Azul escuro, que outro? Laranjado. Vai dar cor assim? Pode ser. Interessante. E aí, outro teste. Eu posso até pintar de outro jeito. No grafite também acontece muito da gente não ter as cores que a gente quer, né? Então, às vezes você vai chegar num lugar e as pessoas vão dar o seu kit de tintas e vai ter cores que você não planejou usar, cores que você nunca imaginou que poderia existir e combinações que você nunca imaginou que poderiam existir. Então, é legal. Às vezes a gente acaba fazendo coisas diferentes por causa do acaso, né? Por causa do destino. E é bom também estar preparada, né, para essas situações. E quando você não tiver a tinta, o que você vai fazer?
Como você se vira? Esse esquema do escuro, médio e claro ajuda, né? Você saber que eu quero só a composição com cores quentes, ajuda também. Você já vai poder trocar com alguém e falar, tem alguma cor quente aí? Eu só tenho cor fina. Então, você ter um direcionamento, saber mais ou menos como as cores podem se combinar, pode ser bastante útil. Esse aqui eu fiz o contrário, eu pintei o que era para ser sombra com laranja fluorescente, que é uma cor que chama muita atenção. E aqui eu não tenho uma cor clara, eu tenho só cores médias e um azul bem escuro. Olha aí, outra sensação, totalmente diferente, né? Uma coisa da outra. E vou fazer uma monocromática aqui também. Aqui é mais uma vez aquilo que a gente falou na composição. Não precisa ter medo, é só um teste. Aí os efeitos, as coisas vai vindo com o tempo, né? Aqui já é monocromático. No spray, a gente consegue fazer essa mistura igual no lápis de cor, que seria a mistura ótica, né? Onde as cores estão levemente sobrepostas, se você usar ele de longe, porque ele solta pequenas partículas, então funciona mais ou menos como esse lápis, né? Porque ele não pinta o fundo todo, ele deixa um granulado, então o spray faz isso também, se você usar ele de longe. E você consegue fazer, então, por exemplo, se você não tem marrom, mas você tem um vermelho e um preto, se você usar bem de longe, você consegue dar a sensação de marrom. Ainda mais porque o grafite normalmente ele é feito para ver de longe, então esse efeito funciona melhor de longe. Se você souber como combinar, tiver testado em casa com lápis de cor, como fazer as cores, na hora de uma necessidade, você consegue se virar, né? Se você não tiver a cor, você consegue, às vezes, criar ela na hora. Então, aqui uma composição monocromática, e aí eu vou pegar o oposto do roxo, né? Nessa linha reta. Que seria um amarelo laranjado. E eu vou fazer um outline. O Luciano vai falar para vocês também, provavelmente, né? Ele vai dar uma introdução ao grafite. E aqui a gente já cria um interesse visual bem maior. Então estava um roxinho apagado ali, agora se eu boto um amarelo do lado, cara, as cores, as complementares, elas chamam, uma chama a outra, né? Então ele já fica bem mais interessante. Outra composição totalmente diferente. Então esse é um teste bem legal que vocês podem fazer. E eu particularmente acho bem divertido, porque me traz sensações, né? Então, se você quiser exercitar, seria tentar escolher uma emoção e tentar fazer a cor dela. Igual na composição, como seria uma composição feliz, uma composição com medo. Então, como seria uma paleta de cores feliz, uma paleta de cores da tristeza, uma paleta de cores de um quarto de criança, uma paleta de cores de uma festa, uma paleta de cores de uma rave. E aí você vai tentando criar coisas que te deem essa sensação. Certo? E aí eu trouxe para vocês um processo. Como eu falo, meu processo é sempre muito rabiscado, muito caótico. Então esse aqui foi de um grafite que eu fiz com a Boianezinha ali na escola no CF3, no Buritis 2. E eu planejei assim, com lápis de cor. Então fiz a estrutura, né, mais ou menos. E planejei eu usei azuis, usei rosas, vocês podem ver que eu gosto muito.
e um amarelo, além do preto e do branco. No caso, não preto, eu usei um roxo escuro e um branco. E um amarelo só. Então eu queria que o amarelo fosse um guia, né? Por isso eu só usei um tom. E os azuis e os rosas eu escolhi tons claros e escuros, porque aí eu consigo dar volume, né? Então na boca, por exemplo, eu consigo fazer a parte mais gordinha, aqui no olho eu consigo fazer a parte mais funda, porque eu tenho vários tons do mesmo. Então, só para mostrar que é um planejamento bem simples, né? Aqui eu fiz olhando o rosto para saber qual parte do rosto era mais funda, mais para frente. Aqui eu só fui seguindo os brilhos. E aí esse foi o resultado do grafite. E aqui tem outros dois que eu fiz com a Borbu, com a Driss e com a Thay, que inclusive foi nossa aluna, em 2019. Que eles têm a mesma paleta de cor. Então eles são uma série, é uma paleta bem parecida. E aí a paleta deles já é em X. Se não me engano, X. São azuis e laranjas. Talvez um pouquinho de rosa e eu não lembro mais, não gosto muito. Mas é algo mais ou menos assim, cores próximas aqui, cores próximas ali, que são complementares. Então também chamam bastante atenção. E aí, eles são, dá pra ver claramente, né, que são uma série. Não só porque os personagens se parecem, mas porque as cores se parecem. Então, só para finalizar, nosso tempo está acabou. Eu trouxe uma composição só com marrons, cores muito pouco saturadas. Dá para fazer com marrons, dá para fazer com cinzas. E é muito importante quando vocês vão fazer realismo. Então eu trouxe aqui uma referência da Tasha, que é um rapper muito legal, brasileiro. E eu trouxe uma ferramenta que é uma janela. Vocês podem fazer em casa também, é só um pouco cortado. Que ela serve para a gente conseguir identificar quais são os tons. Por que é importante trabalhar com marrons, com cinzas, com cores, aquelas cores que sobram no lápis de cor, né? Que não são as cores mais vivas e as mais bonitas, porque elas vão servir muito para o realismo. Então isso aqui serve para a gente conseguir olhar o tom separado. Ele serve mais ou menos como conta-gotas no computador, só que a gente pode usar com foto, né? Na vida real. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou tentando copiar esse tom. Então eu tenho um laranja, eu sei que é um laranja, mas não é esse laranja que eu tenho no lápis de cor. Ele é um laranja que ele é mais amarronzado, mais acinzentado, ele é um laranja mais abóbora. Então essa ferramenta serve para a gente começar a se acostumar com esses microtons, né? Porque se eu pintar ela toda de laranja, vai ficar bonito, né? Mas não vai ficar real. Então, para isso que serve esse instrumento. Então, essa cor aqui que parece muito um vermelho escuro, quando eu coloco aqui, eu vejo que é totalmente marrom. Poderia muito bem usar esse marrom para fazer. E aí daqui eu consigo tirar a paleta. Então, é o mesmo esquema. A gente monta a paletinha e aí depois usa para fazer a composição. E aí... um exemplo bem legal de como é que isso funciona é, além desses marrons, né, com cinza. Eu sou muito fã de lápis de cor cinza. Eu compro de todas as marcas justamente para ter vários, porque a gente consegue ver que mesmo sendo cinza, que é uma cor assim, que normalmente a gente pensa super inexpressiva, ela tem muitos microtons e a gente consegue criar uma composição só com eles, se a gente quiser. Porque o que acontece? Quando eles estão próximos uns dos outros, eles começam a aparecer mais alaranjados, mais amarelados, mais esverdeados. Isso serve muito para pintura também. Então, olha só, isso aqui é um V, é um cinza, todos são cinzas, né? O azul acinzentado, mas olha esse aqui, como ele parece muito mais quente do que os outros, né? Como ele parece amarelado, quase um laranja. Então, se eu pintar só com essas cores, ele vai virar o laranja da composição. Esse aqui vai virar o roxo da composição. Esse aqui vai virar o azul da composição. E aí, se eu vier com um laranja mesmo, ou com um azul mesmo,
ele vai ser muito, muito saturado. Ele vai chamar muita atenção. Então, isso aqui é um jeito muito simples. Se você quer escolher para onde seu olho vai, usa tons acinzentados, amarronzados, aqueles tons menos saturados, calmos, aqueles tons que sobram na caixa de lápis de cor. Escolhe uma cor só, mais forte, mais saturada, e ela automaticamente vai ser o ponto focal. A gente falou um pouco na composição, a cor também é uma ótima forma de criar isso. Então tá aí outro exercício, pintar um desenho escolhendo onde é que vai ser o ponto focal, usando uma cor que seja bem diferente das outras. Então, acho que por hoje é isso. Era o que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham aproveitado. E a Adri vai dar alguns informes sobre o FAC. Né, Adri? Oi, gente. Vou dar aquele recadinho que vocês já sabem. Mas eu vou dar de novo o recadinho, que é o projeto Trupe Urbano Online. Ele é desenvolvido pela Trupe SA com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal, contemplado no edital FAC Apresentações Online. Sim, é o dinheiro dos impostos, gente, tá voltando. Gostaria de lembrá-los que na semana que vem a aula ainda é minha, né? E depois a gente vai ter Luciano e Karen com vocês. E talvez a gente tenha uma aula surpresa nessa semana. Então, fiquem ligados. Vai rolar. Não vou dar mais spoilers, mas a gente vai publicar nas redes, tá bem? E é isso. Muito obrigada pela participação. Não esqueçam de curtir os vídeos que a gente já postou, com tradução em Libras, compartilhar, tá bem? E assinar as listas de presença. Se tiverem dúvidas, podem mandar no Classroom que a gente vai estar olhando, beleza? Então, até mais.